Senta, porque esse bafo chegou com força total e eu não ia conseguir segurar essa até amanhã, gente. Aline Mineiro espancou um jovem de 20 anos no corredor do próprio prédio onde mora, com ele já desacordado no chão e o rosto ensanguentado, enquanto as câmeras de segurança gravavam cada segundo sem perder um frame sequer. E se você já tá com o queixo literalmente no chão igual a gente aqui, com o que veio a público sobre a Aline Mineiro, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado do que essa primeira linha que você acabou de escutar, e eu te juro por tudo que você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu naquela noite. Tô falando de imagens que registraram a cena inteira, em sequência, do estacionamento até o hall de entrada do bloco, sem corte e sem deixar nada de fora. Tô falando de 18 socos no rosto de um menino que já estava caído sem sentidos antes de conseguir reagir a qualquer coisa. Tô falando de chutes na cabeça, chutes no peito, de uma família que correu para a delegacia ainda durante a madrugada segurando uma dor que eu não quero nem tentar imaginar, de um laudo médico que vai definir se isso vira investigação criminal de verdade e de uma versão oficial que bate de frente com o que as fontes com acesso direto ao caso estão dizendo. Esse bafão não vai sumir rápido não, gente. Presta atenção em cada detalhe que a gente vai destrinchar aqui, do começo ao fim, com calma, porque essa história tem camadas que a maioria das coberturas ainda não chegou perto de tocar de verdade. E se você quer acompanhar de pertinho tudo que envolve esse caso, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente vai continuar de olho em cada desdobramento dessa novela que tá longe de ter terminado, tá, gente? Bora, porque a história começa bem antes do que você imagina, e o contexto muda absolutamente tudo o que você acha que sabe até esse momento. Tudo começa numa terça-feira à noite, no condomínio onde a Aline Mineiro mora em Santana, zona norte de São Paulo. Ela tinha acabado de voltar de uma consulta veterinária com seus 2 cachorros e com a mãe dela. Parou numa feira perto do prédio para comprar um pastel, deixou a mãe e os animais esperando no carro. Até aí, gente, parece uma noite absolutamente comum, daquelas que a gente nem guarda na memória no dia seguinte. Rotina, calma, nada que indicasse o que viria a seguir nas próximas horas. Só que quando ela voltou para o veículo, a mãe estava chorando, visivelmente desesperada lá do lado de dentro do carro. Segundo a Aline, um morador do condomínio tinha aberto a porta do carro e ela ficou com medo de que uma das cadelas escapasse pela abertura. O homem fechou a porta de volta. Ela tentou entender o que tinha acontecido questionando ele ali mesmo, sem descer do veículo, de dentro do carro. E foi exatamente aí que a situação começou a escalar de um jeito que ninguém presente naquela calçada imaginava onde ia terminar. Ninguém mesmo. Ela conta que foi chamada de lixo humano, vagabunda, favelada, que ouviu ameaças diretas, com aquelas palavras horríveis que ela reproduziu depois para quem quis escutar. Que esse mesmo homem voltou a puxar a porta do carro com força uma segunda vez, o que a deixou ainda mais apavorada pela segurança das cadelas e da mãe. A mãe pediu várias vezes para sair dali, para ir embora e deixar para lá, mas a Aline ligou para o namorado pedindo apoio, e ele veio até o local. E se você acha que essa história é só mais um bafo de condomínio que some em 2 dias de timeline, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí muda completamente a dimensão do que você tá pensando sobre esse caso, gente. Completamente. Até aqui, tá? Estamos falando da versão dela. Uma versão que ela apresentou com detalhes, com clareza, dentro de um grupo de moradores do condomínio, logo depois dos acontecimentos, com a narrativa organizada de quem foi agredida primeiro, de quem estava na defensiva, de quem não buscou o conflito. Mas o que aconteceu na sequência, gente, é exatamente o que tá virando o caso de cabeça para baixo. Porque as câmeras de segurança do condomínio gravaram a cena inteira, do estacionamento ao hall de entrada. E o que essas imagens mostram é o ponto central de toda a investigação agora. Guarda esse detalhe aí, porque ele volta com uma força que você não tá esperando. E quando ele voltar, eu preciso que você já tenha esse contexto todo na cabeça para entender o tamanho do que aconteceu. Enquanto você escuta isso, tem gente dividida em peso nas redes sociais. De um lado, quem acompanha a Aline há anos, que conhece o trabalho dela como influenciadora, que acredita que ela foi provocada primeiro e que qualquer reação foi legítima diante do que viveu naquela noite. Do outro, a família de um jovem de 20 anos que foi à delegacia na madrugada daquela mesma terça com um filho hospitalizado, rosto machucado, segurando uma raiva que eu entendo completamente, gente. As versões que circulam são tão diferentes entre si que dá um nó na cabeça de quem tenta montar o quebra-cabeça só pelo que tá nas manchetes superficiais.
Mas existe um detalhe nessa história que ninguém tá discutindo direito ainda. Um detalhe que muda o peso de tudo, que reposiciona cada pessoa nessa cena de um jeito que as primeiras coberturas passaram por cima sem perceber. Calma que eu chego lá. O namorado da Aline chegou ao condomínio depois que ela ligou pedindo ajuda. Na área de recepção do prédio, enquanto os dois esperavam ser atendidos pela administração para registrar uma reclamação formal sobre o morador, o jovem de 20 anos reapareceu na cena. A Aline diz que ele voltou para ameaçar de novo, que ela se sentiu em perigo real, que achou que ia ser agredida ali mesmo naquele corredor. E foi ali, dentro do hall de entrada do bloco, que o namorado desferiu um soco. O menino foi pro chão, apagou imediatamente, sem conseguir se defender do que veio depois, sem conseguir fazer absolutamente nada. E foi exatamente nesse momento, gente, que as duas versões viraram duas realidades que se olham de frente sem a menor chance de se encontrar. Um bafo de proporção que vai além do que qualquer timeline consegue comportar em 2 dias de feed. Bem além, amiga. E olha que eu ainda nem cheguei na parte que de verdade vira essa história completamente do avesso, então se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque o que falta contar é o que coloca um nome específico no centro de tudo, de um jeito que as primeiras notícias não deixaram claro pra ninguém que acompanhou só por cima, né, gente? Porque a família do jovem afirma, com todas as letras, que mesmo depois de ele estar inconsciente no chão, as agressões continuaram sem parar. E eu preciso que você entenda que eu não tô exagerando aqui por drama nem por efeito, tá? As fontes com acesso ao material de imagens gravado naquele corredor falam em 18 socos no rosto de um menino que já estava caído sem sentidos, além de chutes na cabeça e no peito. 18 socos, contados, com o menino no chão, gente. O rosto dele estava coberto de sangue quando alguém finalmente interveio. Os pais foram direto à delegacia ainda durante a madrugada. O namorado da Aline não foi preso em flagrante porque a classificação inicial do delegado de plantão foi lesão corporal, e a gravidade definitiva do caso depende do laudo do exame de corpo de delito, que só chega depois que o menino receber alta médica. E enquanto esse laudo não vem, todo mundo está em compasso de espera num silêncio absolutamente pesado. Segura o coração, porque ainda tem mais. Muito mais, gente. Aí você para e pergunta, tá, mas qual é o papel exato da Aline Mineiro em tudo isso? Ela é a pessoa famosa? Ela é a influenciadora com seguidores, com base construída ao longo de anos, com o rosto reconhecível? O namorado é identificado nas fontes como o homem que desferiu o primeiro soco. Então, pela leitura mais imediata, pela leitura que circulou nas primeiras horas depois que o caso veio a público, ela seria a mulher que ligou pedindo socorro, que estava com medo, que ficou no cenário enquanto o namorado reagia, a coadjuvante assustada, a vítima original que chamou reforço. Essa é a narrativa que parte do público absorveu antes de qualquer apuração mais funda. E dá pra entender por quê. Porque foi a narrativa que chegou primeiro, com mais alcance, com mais plataforma. Mas as fontes ouvidas pelo Léo Dias, que foram as primeiras a ter acesso ao caso com profundidade real, colocam a Aline numa posição diferente nessa cena, bem diferente do que essa primeira leitura sugere. E é exatamente isso que transforma esse caso num bafão que não some em 2 dias de notícia, que não deixa de pesar quando você fecha o feed e vai viver sua vida. Que criatura, gente! Que absurdo de situação! Tem mais uma camada aqui que a maioria das pessoas ainda não parou para processar com a seriedade que merece, e eu preciso que você fique comigo por mais um momento antes da revelação, porque o contexto muda tudo. Nesse exato momento em que a Aline construía e divulgava a versão dela, detalhada, organizada, com os insultos que recebeu, com o medo que sentiu, com a narrativa da mãe chorando no carro e das cadelas em risco, a família desse jovem de 20 anos estava numa delegacia de madrugada tentando encontrar palavras para descrever o que viram. Pai, mãe, filho hospitalizado. Do outro lado, uma influenciadora com plataforma, com alcance, com a capacidade de contar a história para milhares de pessoas antes mesmo que qualquer investigação formal começasse a se mover. E se você quer continuar acompanhando esse caso com a profundidade que ele merece, sem que a gente pule por cima dos detalhes que incomodam, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a fofoca é levada a sério e o bafão não some antes de ser destrinchado do começo ao fim, tá, gente? Esse contraste, gente, é o que eu quero que fique registrado na sua cabeça enquanto você ouve o que vem agora. O acesso à narrativa pública nunca é igual para todo mundo. E quando não é, quem tem mais seguidores quase sempre chega na frente. Um absurdo estrutural que a gente precisa ter coragem de nomear em voz alta.
E o bafo é o seguinte, gente. Segundo as fontes com acesso direto à investigação e ao material de imagens registrado pelas câmeras de segurança do condomínio, Aline Mineiro não apenas estava presente durante as agressões. Ela teria participado ativamente, desferindo golpes contra o jovem de 20 anos, enquanto ele já estava inconsciente no chão, com o rosto sangrando, depois de ter levado o primeiro soco do namorado e ter apagado ali mesmo no corredor. 18 socos no rosto, chutes na cabeça, chutes no peito. Com o menino caído, sem responder, sem ter como se defender de absolutamente nada que chegava nele. Nada mesmo, gente. As imagens das câmeras de segurança do condomínio, desde o estacionamento até o hall de entrada do bloco, vão ser a peça central de toda essa investigação. A família já contratou advogado. As autoridades estão apurando. E o laudo forense vai determinar a gravidade oficial das lesões, o que define se o enquadramento muda, se a investigação sobe de nível e se a situação jurídica de todos os envolvidos, incluindo a Aline, muda junto com ele. Um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, que vergonha alheia coletiva mesmo. E se você acha que a Aline Mineiro e o namorado dela têm muito o que explicar ainda sobre o que aconteceu naquela noite, se inscreve nesse espaço, porque essa história tá longe de ter chegado no ponto final e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada desdobramento até o fim, tá, gente? Cada um deles. Olha, vou te falar uma coisa, e eu quero que você realmente preste atenção nesse ponto porque ele é desconfortável do jeito certo. A Aline apresentou a versão dela com clareza, com detalhes específicos, com a narrativa organizada de quem foi provocada primeiro, ofendida, ameaçada dentro do próprio condomínio onde mora. E pode ser que parte do que ela viveu naquela noite seja real, tá? Pode ser que o vizinho tenha sido grosseiro. Pode ser que as ofensas tenham acontecido exatamente como ela descreveu, com aquelas palavras horríveis, naquele tom que ela reproduziu para quem quis ouvir. Mas o que sobra, o que não tem como apagar com nenhuma versão de nenhum lado, é a imagem de um menino de 20 anos caído no chão sem sentidos, continuando a receber golpes, enquanto a câmera gravava cada segundo sem perder nada. Se a provocação existiu, se o vizinho foi agressivo, se os insultos foram cruéis e covardes, nada disso coloca um jovem inconsciente numa posição em que continuar batendo nele seja algo que alguém consiga defender com alguma lógica. Com lógica nenhuma, gente. Cafoníssimo. Não tem condição. E se você quer que a gente continue trazendo casos assim com a profundidade que eles merecem, sem passar por cima dos detalhes que importam e sem suavizar o que é feio de ver, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente não deixa o bafo morrer antes de entender tudo que ele tem para dizer, tá? As fontes presentes na delegacia durante a madrugada ainda apontam que o grupo teria debochado da família da vítima enquanto prestava declarações. Debochado, gente, da família de um menino hospitalizado. Ainda durante a noite do ocorrido, enquanto os pais dele tentavam encontrar palavras para explicar o que tinham visto. Eu fico aqui pensando no quanto essa escolha, a de chegar na delegacia com esse tipo de postura, diz sobre o que aquele grupo acreditava que ia acontecer com eles depois de tudo aquilo. Como se a fama protegesse. Como se o alcance funcionasse como escudo jurídico. Biruleibice de proporção épica, amiga. Esse detalhe não é pequeno. Esse detalhe conta uma história inteira sobre quem esses personagens acreditam que são dentro de um sistema que, convenhamos, muitas vezes dá razão para essa crença. E é exatamente por isso que a investigação formal importa mais do que qualquer narrativa publicada no feed, porque quando as câmeras gravaram e o laudo chegar, o que fica é o que aconteceu de verdade naquele corredor, e não a versão que chegou primeiro nas timelines. Aqui vem a parte que ninguém quer discutir com a seriedade que merece, né? Quando uma pessoa famosa se envolve num episódio assim, a disputa sobre quem foi a vítima e quem foi o agressor começa imediatamente a competir com a simpatia que o público já construiu por aquela figura ao longo do tempo. A Aline Mineiro tem seguidores, tem base, tem quem conheça a trajetória dela e queira torcer por ela de forma genuína, que vibre com os conteúdos dela, que se identifique com a história que ela conta de si mesma nas redes. O menino de 20 anos que está num hospital com o rosto machucado é só um nome nas notícias para a maioria de quem acompanha o caso pela timeline. Sem rosto reconhecível, sem plataforma, sem milhares de pessoas dispostas a ouvir a versão dele primeiro. Então a pergunta incômoda que essa história toda deixa no ar, a pergunta que a gente precisa ter coragem de fazer em voz alta sem desviar o olhar, é a seguinte: quanto da nossa disposição real para ouvir os dois lados de uma história como essa
Depende de quem tem mais fama, mais seguidores e uma narrativa mais bem construída nas redes sociais. Porque enquanto a gente discute versões, gente, tem um jovem esperando um laudo médico que vai mudar o rumo da vida dele num sentido que ele ainda não sabe exatamente qual é. A hipocrisia que essa situação expõe, e olha que eu tô falando com cuidado aqui porque eu respeito a inteligência de quem tá ouvindo, é a de que a gente costuma exigir contexto, nuance e calma de formas bem diferentes dependendo de quem tá no centro da história. Quando é uma figura pública que a gente gosta, a gente quer esperar o laudo, quer ouvir a versão completa, quer entender o que aconteceu antes do primeiro soco. Quando é alguém sem plataforma, sem história pública construída, a conclusão chega muito mais rápido. Esse detalhe some com uma velocidade assustadora nos feeds de todo mundo, gente, e é exatamente isso que me incomoda. Isso é o verdadeiro bafão por trás do bafão. É o que essa história de condomínio, de pastel, de cachorros e de madrugada na delegacia tá escancarando de um jeito que nenhuma cobertura rasa consegue capturar de verdade. Queen em seguidores. Mas o que as câmeras gravaram, isso, amiga, ninguém apaga com post nenhum. Com post nenhum. Gente do céu. E se você quer continuar acompanhando esse e todos os outros casos que chegarem aqui com a seriedade e o deboche que eles merecem, se inscreve nesse espaço agora mesmo e manda pra gente nas redes o próximo bafão que você quer ver destrinchado aqui do começo ao fim, porque a fila tá andando, o bafo não dorme e esse espaço existe exatamente para isso, para nenhuma história importante sumir antes de ser contada direito. A investigação segue, o laudo vem e quando vier, a gente traz aqui. Contudo, sem cortar o que incomoda e sem suavizar o que é feio de encarar. Fama não é escudo, câmera grava tudo e ninguém sai ileso quando o chão já caiu. Pobreza moral não tem classe social, amiga.